Nós hoje vamos ministrar aqui a família, especialmente aos casais também, mas você que não é casado, você que é filho, fique atento, porque essa palavra também é para você. Essa palavra, ela é para a família, e nós temos entendido que lá em nossa casa, ali reside a primeira igreja, amém? Então nós vamos fazer de uma forma diferente, não é, pastora Ana? Nós vamos estar aqui conversando e expondo a palavra de Deus e também trazendo aqui algumas situações que estão presentes no casamento, né? E existe, na verdade, erros e conflitos, não é? Erros e acertos, mas erros e conflitos dentro do casamento, amém? Então vamos lá, né? Pegar um negócio aqui, Isso. gente. Aproveitar e beber uma água também. Se os diáconos puderem, por favor, nos servir com água ali. Amém. Enquanto isso, eu queria citar aqui, meu bem, sente aqui por favor, tá bom? Que você vai ficar tendo o close daquela câmera isso? ali, eu acho que vai agregar mais do que... Ai, Jesus. Bom, então, eu queria fazer a leitura aqui de uns dados, algumas informações que foram veiculadas na mídia recentemente, e diz o seguinte: como resultado da pandemia, muitos casais ficaram juntos em casa por meses, o que alimentou os conflitos. Considerando que o cartório ficou fechado nesse tempo, notamos um aumento nas marcações de reuniões de divórcio. Isso aqui saiu no estado de Minas. Outra informação: em Xi'an, de 12 milhões de habitantes, capital da província de Shaanxi, região central da China, registrou um recorde no número de pedidos de divórcio nas últimas semanas, segundo o jornal chinês em língua inglesa, The Global Times. Então são algumas informações concernentes ao tempo da pandemia no mundo, não é? Especialmente aqui no Brasil, nós temos uma informação também. Olha só, no Brasil, o número de denúncias de violência doméstica sobe 17% durante a quarentena. Também saiu no site da UOL. Então nós temos, na verdade, uma situação, e é uma situação que ela é conflituosa, é uma situação de tensão em tempos assim, principalmente nesse sentido nas casas, nas famílias, não é? E nós então decidimos compartilhar no culto da família alguns erros que nós devemos evitar. E como trabalhar esses erros, ou na verdade a resposta que nós devemos dar aos erros presentes dentro de um casamento, dentro ali desse asilo inviolável, né, que é a nossa casa. Como trabalhar isso? Então a gente procurou fazer assim como perguntas e respostas, e nós vamos comentar, falando, claro, a base é a palavra de Deus. E também nós fomos muito influenciados, né, por um pastor de renome no Brasil, que é o pastor Josué Gonçalves. Ele tem um ministério muito forte com famílias, não é? Família debaixo da graça. E ele tem esse livro que são os 104 erros que um casal não pode cometer, não é? Alguém falou assim: pastor, bem que me disseram que eu tinha 104 razões para não casar, né? E agora eu estou cometendo 104 erros, mas não é bem assim. Se você tinha pelo menos um motivo para casar, que era a vontade de Deus, era o sim, o amém de Deus, então você fez a escolha certa, que melhor serem dois do que um, e certamente não é regra que o homem esteja só. Então nós entendemos que é um plano de Deus para cumprir muito mais do que uma vontade do homem ou da mulher, mas a vontade do próprio Deus. Não é isso, pastora Ana? É verdade. Nós queremos colocar aqui, porque quando nós avaliamos esse cenário, aquilo que está acontecendo, isso é muito preocupante.
E quando nós pensamos, aliás, se nós pensarmos, mas esses dados é no geral, a igreja não está incluída nisso. Gente, por incrível que pareça, existe uma pesquisa que fala que 40% dos divórcios são por casais cristãos. Então, assim, é um índice muito alto, é uma taxa muito alta. E aí vem a pandemia e já traz esse cenário para o mundo, né? Um cenário que é muito preocupante, as pessoas estão muito ansiosas, aflitas, né? Com tudo que está acontecendo. E aí as pessoas não encontram paz dentro dos seus lares. Então, nós queremos trazer aqui, na verdade, algumas situações que são as principais queixas dos casais. E que nós percebemos que tem um fim ali, na verdade, um início numa base mal consolidada. Então, nós queremos trabalhar apenas alguns. Agora, na parte da manhã, nós vamos pegar aqui dentro de alguns temas gerais. Nós vamos pegar queixas específicas. E à noite, nós voltaremos com outros temas gerais, também com outras queixas específicas. Porque, como diz o livro, o pastor Josué Gonçalves colocou 104 erros que um casal não pode cometer. Então, no livro são 104. Nós sabemos que tem mais. Ele abordou 104. Mas, na verdade, por mais que tenham mais queixas, que existam mais queixas, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Então, é isso que nós queremos trazer aqui nessa manhã. Conversar um pouquinho com os casais que estão passando por um momento difícil. Então, e outra coisa que nós queremos deixar bem claro. Nós somos pastores. E aprove ao Senhor nos escolher para isso. Então, às vezes, isso já aconteceu, eu já vi. Tem casais que ficam esperando, pastor, a última gota. Ficam esperando a última gota para conversar com os pastores, para procurar os pastores, para procurar um aconselhamento, para procurar o seu líder. Esperam a última gota. Aí quando nós perguntamos, mas por que vocês não nos procuraram antes? Porque nós não queríamos levar problemas para vocês. Vocês já têm problema demais para resolver. A igreja está muito grande, né? A gente não quer dar trabalho. Mas aí, gente, quando a gente chega, o negócio, o leite já derramou, sabe? Aí o negócio fica mais complicado, fica mais difícil. Vamos facilitar para nós, gente, por favor. E, na verdade, não foi a última gota. Foi a primeira. Porque se tivesse procurado na primeira gota, não existiria a última, porque as coisas não se acumulariam. Então, por favor, vamos pedir ajuda na primeira gota. Vamos repetir isso, pastor? Vamos falar, vamos falar isso? Vamos pedir ajuda na primeira gota. Vamos selar isso como igreja, casais. Vamos selar isso nesse momento, pastor. Em nome de Jesus, vamos pedir ajuda na primeira gota. Porque se nós recebemos o socorro na primeira gota, ela vai se secar, vai passar, não vai ter acúmulo. Amém? Vamos ajudar, facilitar para os pastores também, né, gente? Amém?
Eu até lembrei, essa semana, tinha muito tempo que eu não fervia leite, que hoje, primeiro que a gente tem tomado pouco leite lá em casa, mas aí eu fui ferver um leite que tinha Aí um derramou. café, não é? No meu fogão Não, limpinho. aí eu fui mostrar para o Samuel o porquê daquele ditado, depois que o leite derramou, né? Não deixa o leite derramar. Né? Então, aí exatamente isso, porque existe um fogo, existe uma tensão, mas você pode desligar, você pode abaixar o fogo, ou seja, você tem como Perfeito. prevenir e evitar. E com Perfeito. certeza tudo que se faz de uma forma antecipada, preventiva, traz menos dano. Isso é fato, não é verdade? Então nós precisamos trabalhar assim. É claro que nós não vamos nos eximir, né? A pastora está descontraindo um pouco. É claro que independente se está no início ou no fim, está no meio, nós estaremos ali para poder realmente ministrar, não é? E por isso nós estamos aqui também, né, com esse tema tão importante, que são esses erros e conflitos, não é, pastora Ana? Aí nós vamos começar exatamente falando isso, os erros. O que normalmente é um erro que o homem comete, o que é o erro que a mulher comete? Nós vamos aqui respondendo também. Qualquer semelhança é mera coincidência, Mera tá? coincidência, gente. Não acontece com a gente também não, né? Não, lá em casa não acontece não, tá? Ai, Deus tá Olha vendo. só, o primeiro tema, que é o tema central, na verdade, é mudar o outro. Quem é casal aí, levanta a mão. Quem é casal? Nós somos muitos casais aqui hoje, tem muitos casais também acompanhando. A pergunta aqui para vocês, antes nós fazemos a pergunta aqui um para o outro. Você já tentou mudar o seu cônjuge? Você já tentou, não é, convencê-lo de que deveria mudar? Então, mudar o outro. A pergunta é: ela vive tentando me mudar a todo custo? O que você... Alguém falou misericórdia. Então, agora nós vamos passar para uma mulher para responder por que não é a mulher. Eu já ia falar você, né? Mas eu vou falar por que a mulher, a esposa, ela fica tentando muitas vezes mudar o marido, não é, o tempo todo. E Essa eu sei. Por que nós queremos mudar o nosso marido? Porque a gente é amiga dele, a gente quer deixar ele mais bonito, né? Por dentro e por fora. A gente quer, né, aconselhar, a gente quer fazer isso. É porque as intenções são das melhores. É isso que os maridos têm que entender, são das melhores as intenções. Bem, nós sabemos que não é por aí, né? Cada ser tem uma individualidade, cada ser tem uma personalidade. Então nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós vamos fazer o papel do Espírito Santo. Gente, e é certo que não vai dar certo, porque nós não somos oniscientes, nós não somos onipresentes, nem onipotentes. Então o ser humano, ele não consegue mudar o ser humano. Somente o Espírito Santo, ele tem o poder de mudar o Espírito Santo. Então, nós mulheres estamos errando nesse sentido. Porque como que nós queremos mudar o nosso marido? Falando, reclamando, murmurando, falando o tempo todo, né? Falando igual uma goteira, né? Pingando ali toda hora. E não tem coisa mais cansativa, tem até um provérbio que fala sobre isso, sobre a mulher rixosa. E acaba que quando nós queremos mudar o homem, nós acabamos nos tornando rixosas.
reclamonas demais. Eu tenho muitas coisas que eu queria que o Ricardo fosse diferente. Porque eu sou sanguínea fleumática. Então, o que me deixa mais tranquila, agora eu estou no meu fleumático aqui, ó. Estou tranquila, né? A hora que eu começo a fazer gracinha, essas coisas, eu estou no meu sanguíneo. Então, as personalidades, os temperamentos são diferentes. Nós temos muitas coisas em comum. Mas tem coisas no Ricardo, por exemplo, ele é muito sistemático. Eu não sou sistemática. Então, quem não é sistemático, tem um estilo de vida um pouco diferente, né? E o sistemático, ele é mais metódico. Quem não é sistemático, não é metódico. E aí, é só um exemplo daquilo que às vezes nós queremos mudar na pessoa, no cônjuge. Às vezes você quer que seu marido ele tenha uma postura diferente, e aí você começa a falar, não, mas você, né, tem que mudar isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado, porque você quer que ele seja do seu jeito. Mas ele é de uma forma diferente, e é isso que faz vocês funcionarem. Porque se for igual, gente, se o Ricardo fosse igual a mim, eu vou te falar um negócio. Não sei como que seria, né? Muita coisa na nossa vida. Não sei mesmo. Eu costumo dizer que é bom, né? Porque a vida fica mais engraçada, né? Eu falo que como eu tenho realmente esse lado, né, mais sistemático, a gente às vezes acaba sendo menos cômico, não é? Mas então é bom que você seja diferente, que a casa fica mais cômica, fica mais alegre, né? Vamos dizer assim. Mas assim, antes de eu dar a resposta também com relação ao homem nesse caso também, porque o homem também ele tenta mudar a mulher muitas vezes, né? O texto lá de 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, né? O texto que diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. A chave aí para vocês, mulheres. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Aí, viu? Glória a Deus. Eu vou ter que ficar realmente calada. Será que eu vou ganhar sem palavra alguma? É com S ou com C, pastor? É com S, sem nenhuma, ok? É o que diz a palavra de Deus. Então não é o pastor Ricardo que... a irmã está dizendo ali que funciona. A irmã Simone está falando que funciona. Então, assim... E é um casamento lindo esse casal, não? Com certeza, se nós trouxéssemos aqui testemunhos, nós teríamos vários. A irmã Simone falou ali. Tenho certeza que muitas irmãs que estão aqui poderiam subir e falar. Mas eu costumo dizer que o testemunho, ele serve exatamente para confirmar o que a palavra diz. Basta a palavra diz, então, é isso mesmo. Não tem dúvida, não tem como errar. Não tem, sabe, relatividade, não é relativo o que está aqui, é absoluto. Então existe algo que realmente está na submissão, muitas vezes na obediência à palavra, e a mulher no seu procedimento, às vezes sem palavras, muitas vezes sem palavras, ela vai trazer essa mudança com certeza, em nome de Jesus. Por outro lado, o homem, né, ele também quer que a mulher mude, não é? Muitas vezes o homem ele traz consigo um pensamento da casa dele. Às vezes ele casa, mas ele se esquece que a mulher não é a mãe dele. E às vezes ele quer que a mulher, a esposa, o cônjuge, seja ips literis, ou seja,
exatamente como a mãe dele foi. Isso é um problema. E isso a gente carrega sim. Dificilmente o homem que vai achar diferente. E hoje é dia das mães. Mãe é mãe. É verdade. E a mãe do seu filho não é sua mãe. Ela é mãe do seu filho. Então, querido varão, quisera eu estar, a gente queria falar assim, será que eu não posso falar o recadinho para as mulheres? Não. Você dá os recados para os homens, e eu dou para as mulheres, né? Então eu vou dar para os homens. Nós precisamos entender o que Jesus quis ensinar lá no Sermão do Monte, Mateus 7, quando ele fala do juízo temerário. E ele fala, não julgueis para não serdes julgados. Com a mesma medida que você julgar, ou que você medir, vos medirão também. Aí ele continua dizendo, por que você não tira a trave do seu olho antes de olhar para o argueiro que está no olho do outro? Então, essa é uma boa chave para nós, homens. Porque muitas vezes nós chegamos e despejamos uma série de demandas, de coisas que nós gostaríamos que fosse, por causa de um modelo, de um estereótipo que nós trouxemos do nosso lar maternal e tentamos transpor para o lar conjugal. Então, quem sabe nessa avaliação de tirar o argueiro você vai conseguir ver melhor. Aliás, recentemente eu tive uma mensagem que eu indico, super indico, são os seus olhos. Jesus, um pouco antes, no capítulo 6 de Mateus, ele vai falar, se os seus olhos forem bons, Verdade. todo o seu corpo será luminoso. Então, depende muito da perspectiva que você olha. Se você olhar a mulher como uma mulher relaxada, a mulher que não é submissa, a mulher que não cuida do lar, a mulher que não, sabe, é carinhosa, ela assim será. Ainda que ela mude, os seus olhos vão permanecer naquela ótica. A primeira mudança não está no externo, no ambiente, está em você mesmo. Viu, homem? Então, eu queria deixar essa palavra, sem contar também, depois eu gostaria, né, vai faltar tempo, mas nós vamos continuar à noite, que você medite também, isso vai para o homem e para a mulher, né, em 1 Coríntios capítulo 7, que lá vai falar exatamente disso, né, tem um título na minha Bíblia, Respostas acerca do casamento, estabilidade da família, capítulo 7 de 1 Coríntios, muito boa leitura. E lá, para a gente terminar a resposta do homem com relação à questão de tentar dominar, controlar, no caso o homem a sua esposa, é que também lá fala que se esse homem, ele é casado com uma mulher, por exemplo, incrédula, ele santifica no convívio. Então a mulher incrédula, ela é santificada no convívio do homem crente. Assim como o homem incrédulo Exato. é santificado no convívio com a É mulher via de mão crente. dupla, né? Mas como eu estou respondendo aqui, eu quero só deixar esse ponto. Mas pastor, minha mulher é crente, melhor ainda. Porque se a incrédula, ela vai ser santificada pelo seu procedimento, muito mais a mulher que já tem o Espírito Santo vai ser pelo seu entendimento, pela sua vida, pela santidade de Deus que está na sua vida, em nome de Jesus. Amadinhas, nesse momento eu quero ler exatamente o conselho do pastor Josué para nós. Amém? Olha só, ele coloca assim, para as esposas. Falando em termos gerais, quando uma mulher oferece conselhos não solicitados ou procura ajudar, entre aspas, o marido, ela não faz a menor ideia do quanto pode parecer crítica e desamorosa para com ele. Mesmo que sua intenção seja amável, suas sugestões o ofendem e magoam. A reação dele pode ser forte, especialmente se ele sentiu-se criticado quando criança ou se viu o pai ser criticado pela sua mãe.
Uma mulher que vive aconselhando seu marido continuamente precisa saber que, na maioria das vezes, ele não ouve aquele conselho. A mensagem que ele acaba ouvindo é: incompetente, incompetente, incompetente. Muitas vezes, não dizer nada é mais produtivo. E a questão também é saber a hora de falar, a forma de falar. E precisamos entender que por força, ou por violência, ou por poder, não vai produzir efeitos agradáveis. Então, fica aí o conselho, né, da mulher realmente buscar no Espírito Santo. E no começo eu falei exatamente isso. Eu falei que o Espírito Santo é que tem o poder de mudar uma pessoa. Se nós somos mulheres cristãs e temos o Espírito Santo em nós, vamos falar com Ele. Vamos buscar a ajuda dEle. Eu falei: Espírito Santo, ajuda meu marido nisso. O Senhor habita em mim, habita nele também. Nós somos uma só carne. E aí a gente tem que descansar. Uma vez que nós falamos com o Espírito Santo, nós descansamos. Amém? E a mulher de fé é aquela que já começa a agir como se a resposta já veio. Amém? Diz que Sara também é uma mulher de fé, né? Sara de Abraão, ela foi considerada mulher de fé. Sim. Não é? Tanto que ela é citada também ali no texto de Hebreus 11. E, na verdade, quando ela recebeu a notícia que ela ia engravidar, né, em um ano, ela riu, né? E por isso o nome do filho. Mas é engraçado como mulheres de fé podem dar um sorrisinho assim, meio amarelo, e a coisa acontecer, né? Vou contar aqui um caso verídico também, como o de Abraão e Sara. Alguns sabem que eu não sou muito dado a trabalhos muito técnicos, assim, sabe? Elétricos, de construção civil. Então, pedir para eu fazer isso, para mim, eu já começo no prejuízo, porque eu falo assim: eu não vou dar conta. Mas recentemente tem um pé de acerola lá em casa, e ele estava a copa muito grande, e estava muito ruim, até chegando na parte da edícula. Aí minha esposa, ela falou assim: meu bem, esse pé, essa copa está muito grande, tá, os galhos aqui. E aí eu falei assim: eu não pedi para você podar. Você só falou, você só deixou no ar, né? Então, para quem é bom entendedor, eu falei assim: bom, eu tenho que dar um jeito de resolver essa copa aí, né, que está muito grande. E aí eu falei assim: tá bom, eu vou podar. Aí, cadê o facão? O facão está lá, não sei aonde, escondido não sei aonde. E uma coisa que eu tenho preguiça é de procurar coisas. Principalmente se foi guardado por uma mulher. Eu não sei se tem algum outro homem aqui que fala assim: pega a chave ali na minha bolsa, meu bem. Não faz isso não, porque você... Capitão Caverna, como diz o Edson. Porque é muito complicado. Então ela começou: eu acho que o facão está não sei aonde, não sei das quantas, na terceira gaveta, depois do nada. Então aí eu falei assim: tá bom, depois eu corto, e depois eu podo. E saía ela... Ela só deu uma risadinha e mexeu com o meu brilho. Eu falei assim: não vai fazer isso. Então a risadinha de incredulidade dela, assim, momentânea, que eu não ia fazer depois, eu falei: agora eu vou achar esse facão. Eu achei o facão, minha mão está toda calejada, mas eu podei o pé de acerola e ficou podadinho. Pode dar um glória a Deus aí? Gente, ó, ficou biito. Ficou biito. Mas a questão para o homem não é muito estética, é funcional. Os galhos estavam chegando lá na edícula, na janela,
Se ficou bonito ou não, eu não sei. Mas que os ramos não chegam mais na janela da edícula. É isso aí, por isso que eu entendeu? não cortei. É isso aqui. Então é isso, queridos. Olha só, e tem outra pergunta que está associada a esse mega tema, né, que é o mudar o outro, que é: estou sendo sufocado por ela, não é isso? Nós já passamos para esse ponto, e só uma pergunta aqui também, né, para constar: alguém já se achou sufocado por ela? Alguém já se achou sufocado por ele? É um erro que acontece, né? Alguns falam: não, mas eu sou zeloso. Existe uma diferença entre zelo e ciúme, não é ardente. Mas no caso da mulher, pastora Ana, quando o homem chega a dizer: você está me sufocando, o que você poderia aconselhá-la? Aconselhar a mulher que ela pudesse ser sábia e pudesse contornar esse erro que acontece nos casamentos. Então, em primeiro lugar, eu percebo que isso acontece principalmente com os recém-casados. O jovem solteiro, estava solteiro, levando a vida, né? Deixa a vida me levar, agora casou. Tinha futebol toda terça, sexta e sábado. Tinha futebol toda terça, sexta e sábado. Casou. E aí agora, né? Mas assim, isso é algo muito ruim. Eu me coloco, inclusive, no lugar desse marido, né, no lugar desse homem, porque o casamento não quando você casa, não significa que a sua individualidade ela vai ser ferida. Então, como eu disse no começo, nós somos indivíduos. Nós temos as nossas particularidades. E nós precisamos ter também uma intimidade, eu tenho uma intimidade que é só minha, um espaço que é só meu. Então, no casamento, eu acredito que isso também deve ter. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Quando um casamento não tem espaço, quando não tem espaço no casamento para a individualidade, então ele está fadado a tornar-se insuportável. Nós temos que ter liberdade de fazermos coisas sozinhos. E tem mulher que não dá espaço para o homem. Ele está lá no serviço, né? Ela está ligando, está perguntando onde que está, que hora que chega, se atrasa um pouco. Então, mulheres, vocês que têm, ou vocês maridos que se sentem assim, né? Precisam ter assim para os maridos precisam ter paciência, mas as mulheres precisam buscar uma ajuda, porque na minha humilde opinião, isso não é normal. Isso não é normal. Nós precisamos ser leves. Nós precisamos ser leves. Então, tem alguma coisa dentro de você, dentro da sua alma, que não foi curada. Por que você está reagindo assim? Por que você está sufocando o seu relacionamento? E outra coisa, é bom sentir saudades. É bom, então é bom que haja um espaço, é bom que haja realmente, né, um intervalo ali durante o dia. É bom que o marido saia para ir trabalhar e você também faça as suas coisas sozinhas. Tem homens que não gostam de fazer compra no supermercado. Gente, posso ouvir um amém de algum homem aí? Olha, todos gostam. Mesmo, tá vendo? Eu sabia que existiam homens que gostavam. Eu preciso mudar. Flavinha.
É porque eles estão amordaçados com a máscara. Aí, Mas tem muitos que não gostam de ir a o shoppings. Valdir não, ele está sem máscara ali. Ô Valdir, você nem para falar um amém aí. Então, tem homens que não gostam, né, desse tipo de atividade. Acha que... né, mas realmente é algo que a mulher pode fazer sozinha. Eu não me importo. Olha só como que Deus é perfeito. Ele não gosta, eu não me importo de ir sozinha ao supermercado. Não tem nenhum problema com isso, gente. Aliás, né, eu até gosto. Se é que vocês me entenderam. Gente, eu tô com um cartão de crédito, né? Eu tenho minha senha, meu cartão. É ele que paga. Vou no supermercado sozinha. Isso é um perigo, Principalmente não? hipermercados, né? Que a gente encontra de tudo. Mas Bem, é vou no interessante supermercado. que esse exemplo que a Ana deu aqui, ela realmente faz muito sentido para nós, né? Porque nós já tivemos problema com isso. Parece bobeira, né? Mas nós já tivemos, exatamente por isso, porque eu quero chegar no supermercado, só quero colocar as coisas mais baratas no carrinho. Assim, meu bem, esse arroz não dá, esse aqui é mais barato, mas esse aqui não rende na panela. Eu falei, não, mas ele é o melhor, esse aqui. Aí ela, não, aí ficava, aí eu falei, olha, aí eu sou Tá bom, aquele que então. gosto de ir no supermercado com a lista e saber, se eu vou para comprar arroz e feijão, eu vou para comprar arroz e feijão. Ah, não, vamos olhar essa prateleira aqui. Aí já começa a dar um incômodo assim, né? Começa a vir um fogo assim, né? Então, acontecia essas coisas então eu queria que a coisa, eu falei, meu bem, mas como que a gente gasta 2 horas para fazer uma compra? Eu não podia gastar 40 minutos, não, 40 minutos não tem como. Nós temos que passar em avaliar os preços e tal. Então foi um meio que nós encontramos, não que a gente não faça isso junto, nós fazemos, mas hoje está bem resolvido. O dia que ela pode ir sozinha, ela vai, e a maioria das vezes ela vai, eu estou bem resolvido também. Eu sei, aí eu já vou trazer para os homens, né, no sentido de que eu também não tenho problema com isso, graças a Deus. Eu tenho outros erros, outros problemas, mas quanto a ciúme, né, a ficar, né, o erro, né, ficar sufocando, esse sem falsa modéstia, eu posso falar aqui em Querer cadeia fazer tudo nacional. junto. Eu posso falar aqui em cadeia nacional, aqui, ó, diante de Deus, das inúmeras testemunhas, que esse erro não tem. Por quê? Porque eu confio nela. E mais do que eu confio nela, eu confio no Senhor, que me deu. Eu também. Me a deu. Né? Então, assim, como eu falei aqui no início, uma coisa é zelo, outra coisa é ciúmes. A mulher, ela gosta de ser também, ela gosta de se sentir cuidada, protegida, que ela houve falta dela no ambiente. Você sentiu minha falta, meu bem? Né? Então, essas coisas, né? Ela gosta, então isso é zelo. Zelo é bem-vindo, porque também uma relação sem zelo, e aí o homem que é mais razão, é mais prático, ele esquece dessa parte que é o sentimento, que é o coração, e isso não é bom. Então para ele é o que? A mulher ela deveria estar 9 horas, chegou 9h30, ele já está desesperado, mandando um torpedo para a mulher, e não existe isso, gente, isso não existe. E como a pastora falou, para as mulheres, para o homem também, eu acredito que é mais doentio ainda, porque a pessoa está sem estabilidade, não é verdade? E isso deteriora o casamento, porque a base do relacionamento é o quê? Confiança. Quebrou a confiança, quebrou a base do casamento, do relacionamento. E você, homem como eu, precisa descansar em Deus. O meu descanso, o que às vezes eu fico preocupado, porque a Ana, ela é muito proativa, e ela é muito despachada. A Ana, ela tem uma veia de liderança também. Vocês conhecem aqui da IBA, que ela exerce liderança, cuida das pastoras, ela apacenta as irmãs.
discipula as irmãs, apacenta crianças. Então ela muitas vezes tem que despachar sem a minha presença, e muitas vezes ela sai com o carro, sai em alguns horários. Aí me preocupa alguns horários, ela sabe disso por causa da segurança dela. Aí eu ligo por causa da segurança, ela sabe disso. E hoje eu estou tão mais tranquilo que até isso eu já fiquei mais também, vamos dizer assim, comedido. E isso tem sido bom, por quê? Porque a nossa relação, nesse sentido, ela nunca foi maculada, e cada vez tem crescido muito nessa confiança que nós temos um no outro, e que tem fortalecido. Então eu quero dar esse conselho: não sufoque. Olha só o que diz Paulo, eu quero citar aqui Paulo, ele diz aos Coríntios também, agora não mais no capítulo 7, mas no capítulo 13, que fala do amor, que é a base também do relacionamento, e ele fala o seguinte a respeito do amor, 1 Coríntios 13, 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. Se está ardendo em ciúmes, não é amor. Pode ser paixão, pode ser devaneio, pode ser loucura, mas não é amor. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. É uma inconveniência quando uma pessoa se porta assim. O amor não se porta assim, quando ele está oprimindo a outra pessoa. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, mas não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Então ele também não procura os seus interesses. Quem ama, cuida, mas cuida primeiramente do interesse do outro. Quem ama de verdade, ele procura facilitar a vida do outro, não oprimir. É engraçado também, 2 anos atrás, vocês sabem, os amorosos, que eu tive um problema de saúde. Eu tive umas 7 modalidades diferentes de CID, né, que é aquela classificação médica. Foi um ano assim, difícil. Isso mexeu um pouco com o meu emocional. E eu me lembro que a gente procurou uma pessoa, um pastor, e ele além de ser pastor também, ele é psicólogo, né? Para a gente conversar e ver se aquilo estava somatizando, se era só questão fisiológica, se tinha um quê também das tensões, de uma estafa. E ele perguntou para a Ana assim: você crê, foi ele mesmo que perguntou, que o seu marido está passando, você está contribuindo para esse estado do seu marido? Aí ela falou assim: claro, eu sou esposa. Aí, claro, brincando, né? Mas assim, ele perguntou para eu refletir, né? Ele falou assim: você acredita, você acha que você está contribuindo para que isso tudo aconteça, né, com ele? porque ele está dando tilt, né? Para ele, né? Eu falei: claro, senão não seria esposa dele, ué? Como assim? Mas eu citei isso para dizer o seguinte: olha só a preocupação do outro. Ele não veio em mim, ele veio no outro. Ou seja, você como esposa está cuidando do interesse dele, você como esposa está buscando primeiramente o interesse dele, você como esposa está amando sem oprimi-lo, que é a pergunta do erro, né? Sufocar. Em tese, eu não sou psicólogo, mas eu extraí essa mensagem ali das entrelinhas, né? Mas graças a Deus era só uma brincadeira, né, meu bem? Espero que sim. Vamos para a próxima? Você quer falar a próxima aí? Já pode falar, que até eu abri aqui. Fechou a tela aqui. Olha só. Isso aqui é mais um clamor das mulheres do que dos homens, né? Mas vamos lá. Ele não lê um livro, só assiste a jogos de futebol. O erro é acomodar-se intelectualmente, né? Eu vou responder primeiro então, porque eu acredito, a mulher ela é mais, em geral pessoal, em geral, ela é mais
desenvolta, ela é menos acomodada, ela é mais proativa, em geral. E o homem, se tiver um sofá, uma televisão, e se ele for do tipo, né, da personalidade que gosta de estabilidade, qual que é? Fleumático. Ou seja, aquela personalidade que gosta da estabilidade, como eu, por exemplo, eu gosto muito da estabilidade. Eu não gosto de mudança. Se eu vim para esse culto e era para fazer o que nós estamos fazendo, eu falo assim, olha, não vai ter mais nada disso. Eu surto ali, ó. Nós vamos ter agora uma outra dinâmica. Eu quase que surto, porque eu gosto de estabilidade, eu gosto de previsibilidade. Só que Deus tem tratado isso comigo, porque ninguém sabia disso, né? A maioria, eu acho que só os que me conhecem há mais tempo, mas muitos olham assim, me acham até diferente dessa característica que eu estou falando, mas porque Deus está trabalhando comigo. Porque isso é uma coisa que eu preciso agregar a minha vida. E uma das coisas que acaba afetando é isso, porque é aquela história do sapo. Você coloca o sapo numa água e coloca no fogo. O sapo, diz a lenda, que ele é capaz de morrer fervido naquela água e não sair da água. Porque ele se acomodou, ele vai sentindo, nossa, essa água estava fria, agora está morninha. Nossa, que água quentinha, parece de Caldas Novas, e ele morre na água. Ele morre. Agora pega e ferve a água e pega e joga o sapo lá, ele sai pulando. Muitas vezes nós precisamos disso. Domingo passado, a palavra do domingo passado, ela não está contrária a essa questão que nós estamos falando aqui, mas é importante a gente receber feedback. O feedback é exatamente o retorno de alguém falando, olha, você precisa tirar esse do banco e fazer alguma coisa. Você precisa, sabe, resolver isso. E quando a gente ouve isso, embora a gente já tratou, é claro que a mulher, ela, na maioria das vezes, ela precisa ganhar pelo testemunho, mas Deus vai usá-la e vai usar algumas pessoas, um mentor, um discipulador, alguém, não é, na relação, para poder fazer com que a gente saia da zona de conforto, porque senão realmente a gente vai querer ficar na poltrona vendo jogo de futebol. Há uma tendência, uma inércia, até do ser humano como um todo, de permanecer da forma que está. Mas a palavra de Deus, ela nos indica, lá Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, se você é um homem de Deus, varão, se você é um homem que realmente tem zelado e velado pelo seu casamento, pela sua família, você precisa escavar mais, você precisa se aprofundar mais, você precisa orar mais, você precisa se dedicar mais à leitura da palavra, você precisa ler mais literaturas que edificam, que te elevam, você precisa se promover mais em todas as áreas também da sua vida, que você vê um potencial de Deus gerado em você. Porque Paulo falou assim, não que eu tenha obtido ou tenha recebido, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo, ele podia chegar naquele momento da vida dele e falar assim, eu cheguei no ápice, porque ele tinha muitos predicados, mas ele continuou prosseguindo. Sobretudo nós que temos uma fé cristã, nós somos como a luz da aurora, e ela só vai brilhar, sabe, como a luz do meio-dia, naquele dia de Cristo. Enquanto isso, nós estamos em processo de crescimento. Então, homem de Deus, não se acomode, não espere a sua mulher, ou quem quer que seja, Deus usar, para falar que você precisa sair da zona de conforto. Saia e faz acontecer, em nome de Jesus. É isso mesmo. E as mulheres também, não se acomodem, né? Por mais que isso aconteça mais com os homens, e realmente no nosso meio eu vejo que as mulheres, elas têm uma fome muito grande por conhecimento. As mulheres, elas têm uma fome por conhecimento. Mas tem aquelas que se acomodam também, não importa qual é a sua idade.
Nós temos aqui na igreja, numa célula, um testemunho de uma senhora, já idosa, que começou medicina. Gente, nunca é tarde para nós crescermos intelectualmente, e isso motiva, né, as pessoas que estão ao nosso redor, motiva o nosso cônjuge, mas é isso, glória a Deus. O tempo está passando, é a última agora, né? Vamos para a última aqui. Na verdade, está ligada, né, essa anterior. O que devo fazer para que o meu marido seja mais espiritual? Não é? O que devo fazer para que meu marido seja mais espiritual? E a queixa normalmente é: pastora, meu marido não cresce espiritualmente, já tem anos, ele até às vezes vem na igreja, mas em casa não ora, não chama os meninos para orar, não lê a Bíblia. É eu que fico sempre puxando, eu ouço muito isso das mulheres. E por isso eu fiz, né, nós escolhemos essa aqui, porque é uma queixa em geral das mulheres. As mulheres normalmente acham que os maridos não são espirituais. Mas aonde está o erro? O erro é nós assumirmos uma responsabilidade que não é nossa, como mulheres. Não sou eu que vai tornar ou deixar o meu marido mais espiritual. Não sou eu. Então, cada um, gente, naquele dia, naquele grande dia, o Senhor, Ele não vai chamar por casal, Ele vai chamar nome por nome. Então, a vida espiritual do seu marido, é ele que vai prestar contas para Deus. Ele não vai ter que prestar contas para você, esposa. Ele vai ter que prestar contas para Deus e vice-versa. Então, o que você como esposa pode fazer? Em primeiro lugar, eu quero dizer que isso não é ruim. Nós, mulheres, queremos que os nossos maridos se sobressaiam espiritualmente falando. Isso não é ruim. Mas não vai adiantar. Aí entra lá naquela primeira questão. Você querer mudar o outro. Eu não falei que tem coisas que é base, que tudo acaba voltando? Não vai adiantar você querer mudar o seu marido, né? Falar para ele: mas você não ora. Você, né, aconteceu isso, mas você orou? Nem orou? É isso que dá. Não vai adiantar. E olha que tem muitas pessoas, muitos maridos, eu vou colocar agora dentro desse contexto. Muitos maridos que vêm para Jesus por causa da sua esposa. E tem muitos maridos que não vêm para Jesus por causa da sua esposa. Por quê? Porque não dão testemunho com relação à língua. Então, se você quer que o seu marido seja mais espiritual, ore e motive ele de uma forma diferente, pelo seu próprio testemunho. Porque se o marido vê a esposa no quarto orando, buscando, clamando por alguém, principalmente se ele já tem o Espírito Santo, não é possível que isso... Quando você entra no quarto e me pega de joelho, né, como já aconteceu algumas vezes, você não ficou assim: nossa, acho que eu vou orar também? Um constrangimento santo, né? Um constrangimento santo. Não precisa falar nada, né? Então, cuide da sua vida espiritual. Porque como o apóstolo Paulo disse, foi Paulo que falou que a mulher santa santifica o seu marido. Quando você ora, quando você está buscando crescimento espiritual, você está se santificando e automaticamente santificando também o seu marido. Então, cuide da sua vida espiritual, mulher.
Leia a Bíblia, não desista, porque sabe o que acontece também, pastor? Vamos falar um negócio aqui, né, rasgado, né? Eu gosto mais de coisa direta. Ixi, segura aí, gente. As mulheres, às vezes, querem ficar cobrando do marido uma posição espiritual, mas elas mesmas não têm. Fala para o marido, não lê a Bíblia, pastora. E você está lendo? Não ora, pastor, mas você está orando. Não jejua, pastor, mas você está jejuando. Então, essa que é a questão. Muitas vezes, nós queremos cobrar do outro, né? É igual o crente 6 horas. 6 horas por mim. Mas ele mesmo não ora nem por ele, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda. E na verdade, assim, para o homem, vale a mesma coisa. Eu acredito que para o homem, ele tem que decorar, memorizar um versículo que eu vou citar agora, que é o de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Não literalmente, eu vou falar aqui que é: maridos, vivei com elas com entendimento. Honrem elas como vaso mais frágil, herdeiras com vocês da mesma graça de vida. Então, olha tremendo, só, hein? Não é? É tremendo o que Pedro está dizendo aqui, capítulo 3, primeira carta dele, capítulo 3, verso 7. Ele está falando que se você olhar, novamente o olhar, se você viver com entendimento, o entendimento vai dar o quê? A direção. Entendimento fala de sabedoria, sabedoria fala de bom siso fala de decisão assertiva, acertada, coerente, certa. Às vezes a gente é precipitado, e a própria palavra fala precipício, precipitado vem de precipício. Então, antes de ser precipitado e cobrar uma espiritualidade, ore, haja com entendimento. Alguém fala, pastor, mas nem elas se entendem bem, né? Uma vez a pastora Ana me confessou isso. Assim, nem a gente consegue. Ficar entre nós. Só entre nós, desculpa. Assim, às vezes nem nós nos entendemos, porque a mente feminina, ela é complexa mesmo. É verdade. Aí fala assim, pastor, se nem elas se compreendem, o senhor quer que eu a compreenda, que eu tenha entendimento? Querido, não é você não, você tem a mente de Cristo, é Cristo que vai compreendê-la por você. Aleluia. Você está recebendo isso em nome de Jesus, querido? Então vá pro joelho, é orar. E isso é tão interessante, por quê? Porque quando ela está orando, isso me constrange, sim. Eu vejo o quê? Santidade, eu vejo devoção. Eu falo, eu preciso acompanhar essa mulher. Aliás, ela que precisava estar me acompanhando. Mas nem sempre foi assim, né, meu bem? Tem mais uma historinha. A historinha diz que no idos de 1999, eita, eu com 25 anos de idade, e ela com 19 anos de idade, recém-casados, numa casa aqui no bairro Santa Mônica, casa germinada, novinha, nosso casamento iniciando, tudo flor, né? Maravilha, rosas, perfumes, e eis que havia um microsystem. Alguém sabe o que é isso? Aquele sonzinho que coloca o CD. Alguém sabe o que é CD? Ainda sabe, né? Então coloca o CD e toca música. E na comunhão parcial Pastor de bem, Rodrigo sabe. Na comunhão parcial de bem, esse objeto veio para os meus bens também, porque era da pastora, era da Ana. E eu trouxe os meus CDs e ela trouxe consigo os CDs dela. E ela lá, Koinonia na época, né? Nauma Maravilhoso Dyer, gente. Maravilhoso és. Nauma Dyer, Ludmila Ferber, Kleber Lucas. E adoração, a Koinonia, só canção daquelas que você fala assim, será que o céu desceu ou a terra subiu? Sabe, daquele tipo? E eu cheguei lá com os meus rock, gospel. Petra, Catsbaneia, Oficina G3. Aí ela pegou e falou assim, você não tem nenhum CD de crente aí, não?
Ó, desculpa, nós gostamos de Cartes Barney, oficina, tá? Ela gosta também. Não gosto, gente. Ela gosta, viu? Olha, tá Lembra bom, até tá da época do Rasta-Faca também. Só que ela achou que era por força e poder, né? Falou assim, você não tem, tipo, me intimidando. Aí, eu falei, gente, que mal tem nisso? E aí eu me lembro que com o tempo, eu via ela com muito mais devoção àquilo que ela ocupava mais o tempo do que eu era devoto àquilo que ocupava o meu tempo. E aquilo me influenciou. Amém. Talvez ela nem saiba assim nessa proporção, mas eu estou falando aqui porque eu vi uma vida, não por ouvir CD, por ouvir uma música, por ter um fetiche, um mantra espiritual, mas porque eu via vida nela e isso me impulsionou também. Porque de fato eu não ouvia nenhuma canção de adoração, assim. E aí aquilo foi mexendo comigo. Então assim, o tempo acabou, né? Eu quero deixar aqui uma boa notícia para você, porque eu tenho certeza que a gente poderia estar falando muitas outras coisas. Eu tenho certeza que à medida que a gente está falando aqui, muitos poderiam falar assim, eu queria perguntar algo aqui. E queria saber o que o pastor diz, Então vamos fazer o seguinte, você que está pela rede social, você pode deixar registrada a sua pergunta pelo chat, né? Então deixa registrada a sua pergunta, nós vamos fazer de tudo para respondê-la. Os que estão aqui, você já tem nosso contato, pode mandar a pergunta que nós vamos procurar respondê-las também. Legal. Tá bom? Mas não deixe, não é? Como uma mensagem que você pregou, né? O vinho acabar, né? Não deixe o vinho acabar. Amém? Não deixe chegar no 104, às vezes está no 10º, no 20º. Não deixa chegar no 104º erro. Não precisa disso. É um tempo para nós realmente buscarmos entendimento no Senhor. Eu acho que a gente nunca teve tanto tempo para fazer o quê? Uma coisa que a gente precisa fazer, reflexão. Porque a nossa vida, muitas vezes, né? A vida que antes da Covid, aquela vida corrida, ela não nos permitia o quê? Refletirmos, e agora nós podemos refletir. Amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria terminar aqui, né, fazendo aqui um merchandise também do livro O Amor Jamais Acaba, e que diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5:8. O apóstolo Paulo escreveu a seu filho espiritual Timóteo, a fim de instruí-lo em sua vida pessoal e sobretudo em sua vida ministerial. Uma carta pastoral para um jovem e inexperiente pastor. Entre tantas coisas essenciais, Paulo fala de tratar bem, de forma especial, os da própria casa. É no lar que primeiramente experimentamos o cuidado do amor, mas infelizmente, onde muitos experimentam a rejeição e o ódio. Quem ama, cuida, pois o amor é benigno. Negar esse cuidado é negar a fé, uma vez que a fé opera pelo amor. Vamos ir mais adentro nesse amor? Porque quem ama, cuida bem da sua família, cuida bem do seu cônjuge. Amém? Vamos adorar o Senhor. Amém. Vamos declarar isso? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Vamos declarar nesse Dia das Mães, declarar essa verdade. Amém? Se você está aqui com seu cônjuge, você pode pegar na mão dele, sim. As mãos já foram higienizadas, vocês estão juntos, moram juntos. Vamos declarar isso. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada. Aleluia. Será abençoada, minha Deus.
terminar. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Vamos orar agora pelas famílias, pelos casais. Pai, nós queremos colocar cada casal, Senhor, que nesse momento, ó Pai, de pandemia, tem passado por conflitos, tem passado, ó Deus, por turbulências, por momentos, ó Deus, difíceis. Mas agora, na autoridade que é no nome de Jesus, nós queremos declarar que sobre cada lar existe um espírito de amor, de graça, de paz. Pai, que no nome de Jesus, o coração da esposa agora seja inclinado para o seu marido, que o espírito de sabedoria venha sobre ela. Ó Pai, que no nome de Jesus o amor do Senhor venha agora tomar o coração desse marido, que está também, ó Deus, ali iracundo em relação à sua esposa. Pai, que haja harmonia nos lares. E todo espírito maligno interferindo nos lares, causando, trazendo pensamentos de divórcio, está repreendido agora na autoridade que é no nome de Jesus. Porque o que a tua palavra diz é o que Deus uniu, não separe o homem. Então, Pai, que no nome de Jesus, os irmãos e as irmãs, ó Deus, os maridos, as mulheres, se voltem uns para os outros agora e possam entender que quando eles ferem o outro, estão ferindo a si mesmos. E que haja harmonia nos lares, no nome de Jesus. É o que nós declaramos e abençoamos cada família, cada lar. Em nome de Jesus, amém. Eu queria fazer mais uma oração. Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu peito e orasse comigo dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me. Pai, eu que um dia andei em teus caminhos, mas me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, recebido em seus braços de amor. Coloca sandálias nos meus pés, anel no meu dedo, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai. Se você fez essa oração e se identificou com ela, queria que você levantasse uma das suas mãos. Você que fez essa oração e se identificou, amém, glória a Deus. Olha só, uma mocinha ali, uma princesa com a mão levantada. Jesus te abençoe. Dos pequeninos é o reino dos céus. Jesus te abençoe. Mais alguém aqui fez essa oração e se identificou com ela, recebendo Jesus, ou quem sabe voltando aos caminhos do Senhor, ou você que está na sua casa, você que está aí acompanhando essa mensagem pela rede social, você também fez essa decisão, isso está ardendo no seu coração. Então vai aparecer aí uma inscrição, uma ficha para você preencher, a ficha de decisão. Você que decidiu por Jesus, ou decidiu voltar para os caminhos dele, preencha essa ficha. Nós queremos andar juntos, isso é ser família, e proclamarmos a fé em Cristo Jesus até o último dia. Quero também dizer, você que está nos visitando, tem uma ficha de visitante, preencha por favor, que lá nós vamos ter o seu contato, queremos manter contato com você,
enviarmos esse livro que eu citei, O Amor Jamais Acaba, um e-book, um livro digital, para abençoar a sua vida. Nós estamos recebendo tantas mensagens. Aqui no presencial, quantos foram edificados essa manhã? Diga amém. Diga glória a Deus. Amém. Eu quero te dizer que vai continuar à noite, porque a pauta não chegou até o final. Vocês perceberam? Então nós vamos continuar. Vai ser nesses mesmos moldes. Pode voltar, você que veio presencial. Pode acompanhar pela internet. Mas convide pessoas.